Essa aqui, até aqui em Campina Grande temos uma festa e isso não é tão antigo nem tão tradicional. Tem cerca de apenas 50 anos que essa festa ficou popular e hoje é muito popular. A gente pode ver pela internet os registros de festas em toda parte, muitos templos dos países da Europa, a Rússia superlotada de templos, todo mundo comemorando Gora Purnima, do Canadá até a Argentina, todo mundo comemorando Gora Purnima. E isso é recente, tem 50 anos. Embora o próprio Chaitanya Mahaprabhu tenha aparecido há 532 anos atrás. Então, mas não era tão conhecido por várias razões. O movimento de Chaitanya Mahaprabhu ficou limitado à Índia. Ele apareceu na Índia, na Bengala, e o movimento ficou limitado à Bengala. Havia uma profecia de que alguém cujo título seria Senapati Bhakta, essa personalidade iria cruzar os oceanos e levando a mensagem de Sri Chaitanya para todas as partes. Na verdade, a Europa, mesmo na Idade Média, a Europa tinha conhecimento da existência de um gigante dourado. Vasco da Gama foi até buscando o caminho marítimo para as Índias para evitar ultrapassar pelo Oriente Médio e chegar até a Índia por causa da resistência dos povos muçulmanos. Eles queriam encontrar o caminho marítimo para as Índias e Vasco da Gama foi até a costa da Bengala e trouxe essa notícia de que havia lá um gigante dourado que, segundo os relatos deles, dos navegadores portugueses que eram cristãos, que praticavam um cristianismo primitivo. Eles chamavam assim, de um cristianismo primitivo, que nas ruas, todos numa mensagem de amor e paz, congregando todo mundo cantando e tal. Essa foi a notícia que chegou à Europa. Ainda existe hoje alguns registros históricos com cartas escritas dessa época e que estão sendo alguns acadêmicos da Europa estão pesquisando a autenticidade dessas informações mesmo, porque eles ainda não tiveram acesso a esses documentos documentos originais que foram escritos nessa época. Mas já se fala sobre isso. Os historiadores já relatam sobre isso. Então, nessa época, 532 anos atrás, quando ele apareceu na Índia, nessa região, a Bengala estava dominada pelos etíopes e logo em seguida os persas tomaram conta da região. E era sempre domínio, escravidão, como é a história da humanidade, né? Então naquela região também estava assim. Mas Chaitanya se projetou como um modificador das tradições dos brahmanas. E os próprios brahmanas, que eram hinduístas, se revoltaram contra Chaitanya tornar popular todas as tradições que para eles eram muito secretas. Então eles ficaram muito revoltados com isso, até denunciaram para o governador da época, que era muçulmano. O governador mandou proibir o movimento de Sankirtan e tal. Teve várias reações políticas naquele momento ali. Mas havia, de fato, enquanto a Europa se ocupava no renascimento das artes,
etc. E com foco no ser humano, Chaitanya Mahaprabhu na Índia despertava o divino, levava de volta, ou levava a meditar na pessoa suprema, no divino. Então, historicamente, é esse o quadro. Mas 500 anos praticamente se passaram e o movimento de Chaitanya ficou restrito à Índia, até que o Senapati Bhakta apareceu para realizar a profecia, que é Prabhupada, que cruzou os oceanos e chegando primeiramente na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, e começou o movimento. O mesmo movimento de Chaitanya, ele começou lá de uma maneira muito parecida, nas ruas, cantando, levando uma mensagem muito simples para todos, uma mensagem de esperança de que viver a espiritualidade era muito prazeroso e que uma pessoa podia ser completamente feliz por dar vazão ao seu lado espiritual, à sua identidade espiritual. Mas isso, sob o ponto de vista da teologia, Chaitanya Mahaprabhu apresentava um conhecimento a respeito da pessoa suprema. E ele definia essa pessoa suprema como Deus e apresentava para todos a pessoa suprema e um processo de alcançar a pessoa suprema. Particularmente, embora ele fosse a própria suprema personalidade de Deus que tinha vindo, ele veio na posição de um bhakta, ou de um devoto, para dar o exemplo de bhakti, de como praticar bhakti. Então essa é a pessoa que hoje se comemora o aparecimento, de acordo com o calendário lunar, então varia muito o dia no calendário gregoriano, mas é essa lua, hoje é lua cheia, Purnima, como se chama, e esse Purnima recebeu o nome de Gaura, Gaura Purnima. Gaura é o próprio Chaitanya, Gaura Chandra, Chandra é lua. Então essa lua cheia, quando ele apareceu. No dia do aparecimento dele houve algo interessante, porque houve um eclipse lunar. Embora fosse lua cheia, havia um eclipse lunar. E de acordo com a tradição hinduísta da região, o eclipse é um momento muito inauspicioso, que pode sequestrar energia espiritual dos indivíduos. E todos os indivíduos têm que tomar uma iniciativa para não perder alento espiritual no momento de um eclipse. Isso é o que tem muito a ver quando se estuda sobre energia, etc. Mas havia isso, e no dia desse eclipse, todas as pessoas da região foram para o rio Ganges, se banhar à noite, tomar banho nesse horário, que era o horário do eclipse, e todos eles estavam cantando. Havia um coro, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então havia um clima, assim, uma vibração, todo mundo cantando, na expectativa de não permitir o sequestro da energia espiritual. Aqueles que tinham segunda iniciação, com cordão de Brahmana, e todos eles mergulhados até a cintura, assim, dentro d'água até a cintura, cantando o mantra Gayatri com toda a concentração e o coro Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nesse momento, a mãe Sati, que era a mãe dele, entra em trabalho de parto e rapidamente o menino nasce nesse clima, com essa vibração, a vibração dos santos nomes, todos os brahmanas cantando mantras
e outros fazendo outros tipos de sacrifícios para não permitir que a energia dali fosse sequestrada pelo eclipse e que eles ficassem enfraquecidos em sua potência espiritual. Então ele apareceu assim, ali naquele momento. Havia, como eu disse, era um momento de domínio etíope. Esses etíopes que dominavam eram escravos, tinham vindo da África como escravos, mas eles se revoltaram contra os seus senhores, destituíram os senhores do poder e se tornaram, é uma história interessante na história da escravidão do mundo, né? Então eles tomaram o poder, mas ficaram apenas 11 anos. Logo em seguida eles brigaram entre si e perderam todo o poder, porque os persas voltaram e tomaram conta. Então quando Chaitanya Mahaprabhu nasceu nesse ambiente, a cultura era representada por grandes eruditos, e todos eles cultivavam o conhecimento a portas fechadas. Eles não publicavam conhecimento, não havia uma escola, uma universidade para divulgar o conhecimento, porque havia pressão governamental, né? E eles não podiam fazer isso livremente. Por outro lado, havia um certo respeito. Vocês podem praticar, mas pratiquem com restrições. E como eles já tinham mesmo uma tradição cheia de restrições, eles se mantinham restritamente na prática da sua fé, digamos assim. Mas Chaitanya Mahaprabhu chegou e disse, não vai ser assim, a partir de agora nós vamos fazer um movimento expansivo que vai para as ruas, nós vamos ser todos ativistas dessa ideologia, vamos para as ruas fazer propaganda e atrair as pessoas que têm esse conhecimento, mas que estão tímidas, inibidas. E ele fez isso e levou o movimento para as ruas, que é o que nos beneficia hoje em dia. Por que estamos em Campina Grande? Porque alguém aceitou a responsabilidade de tirar este conhecimento de dentro dos ambientes secretos, das sociedades secretas, e tornar esse conhecimento popular, há cerca de 500 anos. E há 50 anos atrás, Prabhupada, que saiu da Índia, mandado por seu mestre espiritual, e foi para a América para também dar o mesmo conhecimento original de Chaitanya Mahaprabhu. E nós estamos aqui em Campina Grande com a mesma ideia. E hoje, nessa festa, estamos com a mesma ideia, falando do mesmo assunto para criar curiosidade, reflexões, pesquisas em todos nós aqui presentes e conversas interessantes sobre esse tema. Consulta aos livros de conhecimento, como por exemplo o Sri Chaitanya Charitamrita, que é um livro pós-graduado do conhecimento transcendental, que trata da vida do Senhor Chaitanya e dos ensinamentos dele. Então aqui tem a biografia e tem também a filosofia que ele apresentou, que ele colocou na rua e que ele deixou disponível para todos, inclusive para nós hoje em dia. Então são 6 volumes, essa coleção do Sri Chaitanya Charitamrita. Eu trouxe aqui um livro que fala do advento dele, com um resumo do nosso mestre Prabhupada, para ler, e se depois surgir alguma curiosidade, se vocês quiserem perguntar, e eu souber, eu respondo. Então eu vou ler aqui o resumo de um capítulo que é intitulado As Causas do Advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. É o capítulo número 3 do primeiro volume dos 6 volumes. Prabhupada diz assim: neste capítulo, o autor discorre plenamente sobre a razão para o advento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus,
após revelar seus passatempos como o Senhor Krishna, achou por bem descer sob a forma de um devoto para explicar pessoalmente as doces reciprocidades transcendentais do serviço e amor entre ele próprio e seus servos, amigos, pais e amantes. Segundo a literatura védica, o dever ocupacional principal da humanidade nesta era de Kali é Nama Sankirtana, ou o canto congregacional do santo nome do Senhor. A encarnação para esta era prega este processo em particular, mas somente o próprio Krishna pode explicar o íntimo serviço amoroso executado nas 4 variedades principais de relações amorosas entre o Senhor Supremo e seus devotos. Portanto, o Senhor Krishna apareceu pessoalmente com suas porções plenárias, como o Senhor Chaitanya. Como se afirma neste capítulo, o Senhor Krishna apareceu pessoalmente em Navadvipa, sob a forma de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, somente para este propósito. Krishnadas Kaviraj apresenta aqui muitas evidências autênticas do Srimad Bhagavatam e de outras escrituras, para comprovar a identidade do Senhor Chaitanya com o próprio Sri Krishna. Ele descreve sintomas corpóreos no Senhor Chaitanya que são visíveis apenas na pessoa do Senhor Supremo e prova que o Senhor Chaitanya apareceu com seus associados pessoais como Sri Nityananda, Advaita, Gadadhara, Srivasa e outros devotos para pregar a importância especial de cantar Hare Krishna. O aparecimento do Senhor Chaitanya é tão significativo quão confidencial. Ele pode ser apreciado somente por devotos puros e somente por meio do processo de serviço devocional. O Senhor ocultou sua identidade ocultou sua identidade como a suprema personalidade de Deus, apresentando-se como um devoto. Porém, seus devotos puros conseguiram reconhecê-lo por causa de seus aspectos especiais. Os Vedas e os Puranas predizem o aparecimento do Senhor Chaitanya, mas, mesmo assim, às vezes chamam-no significativamente de o advento disfarçado da Suprema Personalidade de Deus. Advaita Acharya era contemporâneo do pai do Senhor Chaitanya. Ele sentia-se desolado perante as condições do mundo, porque, mesmo após o aparecimento do Senhor Krishna, ninguém se interessava pelo serviço devocional a Krishna. Este esquecimento era tão esmagador que Advaita Prabhu convenceu-se de que ninguém, senão o próprio Senhor Krishna, poderia iluminar o povo sobre o serviço devocional ao Senhor Supremo. Portanto, Advaita pediu ao Senhor Krishna que aparecesse como o Senhor Chaitanya. Ele suplicou que o Senhor aparecesse, fazendo oferendas com folhas de tulasi e água do Ganges. Satisfazendo-se com seus devotos puros, o Senhor desce para satisfazê-los. Sendo assim, satisfeito com a Advaita Acharya, o Senhor Chaitanya apareceu. Então aqui, esse capítulo descreve algumas razões pelas quais o Senhor decidiu vir. Mas como vimos aqui no final, a razão mais importante é ele poder satisfazer os seus devotos. Os devotos entenderam a necessidade de ele vir e adoraram-no. Então ele disse, já que eles têm essa atitude, eu também vou lá para poder satisfazê-los. E veio, e satisfez, porque ele veio para trazer o remédio, ou a cura para a doença da ilusão material. A ilusão material atinge a todos nós, pessoas comuns dentro desse mundo, que estamos dentro do corpo material, embora sejamos almas espirituais, estamos dentro desse corpo material e nos iludimos com as características do corpo, pensando que somos o corpo. Isso é considerado espiritualmente como uma doença,
uma doença, a doença do esquecimento e especificamente da ilusão, porque nós nos confundimos com a nossa verdadeira identidade. Então a vinda do Senhor Chaitanya traz para a condição prática o processo de nós nos libertarmos dessa ilusão. Essa é a grande contribuição do Senhor Chaitanya. Através de um processo de yoga muito simples, que é ouvir e cantar. Ouvir sobre os santos nomes, ouvir os santos nomes e cantar os santos nomes. Esse é o segredinho para esta era em que estamos vivendo, tão atribulada. A característica principal dessa era é falta de tempo. Ninguém tem tempo para tudo que precisa fazer. Agora imagine ainda sobre algo que não está na nossa agenda, que é o desenvolvimento espiritual. Se nós não temos tempo sequer para tudo que precisamos fazer para produzir dinheiro, para o lazer que queremos ter, para a conquista de bens materiais, para experiências afetivas, etc. Agora imagine cultivar a vida espiritual, se vai sobrar tempo. Não sobra. Então o nosso grande desafio é esse. E por isso o processo de ouvir e cantar o Mahamantra Hare Krishna cria uma experiência espiritual muito poderosa, muito forte. E nós podemos cantar em qualquer lugar, no trânsito, no engarrafamento, em vez de ficar xingando palavrões ou xingando a mãe do outro motorista, podemos simplesmente cantar Hare Krishna. Em qualquer circunstância pode se cantar. O processo é muito simples, mas não é nada simplório. Ele é muito sublime. Ele é sublime porque ele promove experiências espirituais de alto nível, do nível da transcendência, que normalmente não seríamos capazes de obter através de uma vida simplória. Então ele é simples, mas ele é sublime. Ele nos dá uma experiência transcendental, muito especial. Essa é a característica do processo da consciência de Krishna. Eu vou parar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário sobre o tema, a gente fala, senão a gente segue adiante. Chitralekha. Eu queria entender um pouco sobre o início de Kali Yuga e o advento do Senhor Chaitanya. Porque cada era existe um sacrifício, né? E de Kali Yuga o sacrifício é o Jagya de cantar juntos os santos nomes. Só que Krishna, quando ele vai embora, Kali Yuga começa. E Kali Yuga começando, o sacrifício já começa. No momento em que Kali Yuga começa, o sacrifício é, não sei, ativado, não tem uma palavra. Sim. Ou é a vinda de Chaitanya que torna o sacrifício a marca de Kali Yuga, né? O sacrifício cantado dos santos nomes. Kali Yuga dura 432 mil anos. Então, o comecinho de Kali Yuga, os primeiros anos, os primeiros 5 mil anos, é uma fase de transição. Até hoje ainda é. Hoje ainda temos a adoração à deidade, que é da era passada. Temos a adoração à deidade ainda muito forte nas tradições. Não vai continuar assim por todos os 432 mil anos, não. O cantar dos santos nomes, sim. Mas quando Krishna veio no começo da era de Kali, no fim de Dwapara Yuga, a adoração a Krishna, a consciência de Krishna ficou muito forte, muito predominante. E gradualmente isso foi desaparecendo. Tanto que aqui, no resumo que lemos, fala disso. Que Advaita Acharya considerava que apesar de Krishna ter vindo, ninguém mais estava interessado em servir a Krishna, lembrar dele, dos nomes dele, da pessoa dele, dos passatempos dele, falar sobre ele. Ninguém tinha. O Mahamantra Hare Krishna sempre existiu em todas as eras, desde Satya Yuga. Ele não foi criado como algo para Kali Yuga, ele sempre existiu. Mas os processos que predominavam em outras eras eram outros processos. Mas na era de Kali era esse processo. E Chaitanya Mahaprabhu vem cerca de 5 mil anos depois de Krishna para fazer se tornar popular,
porque o processo existia de forma secreta, como uma sociedade secreta. Não era popular assim nas ruas. Então Chaitanya veio para tornar popular. Então a contribuição de Chaitanya não é inédita completamente, é só revolucionária. Entende? Ele mudou o processo de cantar, o processo de acesso ao cantar. Mas o processo já existia, já cantavam. Tanto que quando ele nasceu estavam cantando a Terra de Krishna mesmo. Havia vibração, mas entre eles ali, com o eclipse, como eu falei, eles estavam cantando assim. Outro detalhe que já existia antes dele é que ele, como criança, como a Savitri, que saiu aqui chorando, quando ele era criança e chorava, as meninas que estavam sempre próximas da mãe dele, e algumas mulheres adultas também, cantavam Hare Krishna e ele parava de chorar. Aí descobriram que se ele chorava e elas cantavam, e ele parava, e sabe o que elas resolveram fazer? Tipo uma brincadeirinha, vamos parar de cantar. Aí o menino chorava. Aí elas voltavam a cantar e descobriram que tinha uma relação direta e ficaram nessa brincadeira. Elas cantavam e paravam de cantar, assim, conscientemente, para provocar o menino chorar. Então, já existia antes, não foi ele que veio e trouxe, já existia, mas não era popular. Não tinha a ideia de que todos teriam acesso. Não tinha isso, né? Essa característica. Tá bem? Algo mais? Brahmarshi? O que podemos aprender com o exemplo de Advaita Acharya no processo de invocar o Senhor Chaitanya no seguinte aspecto? Se for avaliar o que ele estava fazendo, o sadhana que ele tinha com a Shalagrama Mochila, era muito simples. Era água do Ganges e Tulas, né? E com esse processo simples ele conseguiu trazer o Senhor Chaitanya. O que a gente tende, sei lá, eu pelo menos eu tento em casa a sempre incrementar mais o meu processo de adoração, as minhas deidades e tudo mais. Mas me parece que tem algo mais por detrás dessas circunstâncias simples de Advaita Acharya que consegue trazer, voltar a vontade de Krishna de vir para cá, né? Eu acho que tem alguma coisa que ainda não consegui. Certo, obrigado pela pergunta. O que Advaita Acharya, ele adorava a pessoa suprema com alguns elementos que eram queridos por Krishna, como as folhas de Tulasi, que ele sabia que Krishna apreciava, folhas de Tulasi, e também a água do Ganges, que Krishna apreciava. Então ele traz aquilo. Mas não é aquilo que traz Krishna. Não é aquilo que atrai. O que atrai é a devoção de Advaita Acharya, a convicção de Advaita Acharya de que somente Krishna, vindo outra vez, poderia restabelecer a adoração a ele. É isso que foi falado aqui. Somente ele mesmo, pessoalmente, poderia modificar o ateísmo predominante naquele momento. Então ele faz aquilo, aquela austeridade, aquilo tudo, de uma maneira muito simples, é até exemplar, para que a gente possa atuar de maneira simples, mas ao mesmo tempo com muita convicção da potência ilimitada de Krishna. E que Krishna pode se manifestar se nós acionamos a Krishna através da devoção. Então, só que realmente no processo de puja há elementos lúdicos que nós trabalhamos, coisas concretas, como por exemplo alimentos, água, flores, incenso e outras parafernálias assim, né? Então isso serve para nossa concentração, para trazer concentração, para trazer a tendência ao perfeccionismo, para o nosso estado mental. Mas não pode parar no estado mental. Nem pode parar apenas no ritual, nem no nosso estado mental.
isso tem que produzir um efeito de fato espiritual, porque tirando o efeito espiritual, tudo seria material. Então, o efeito espiritual vem por se trabalhar com aquilo para criar a atmosfera adequada para que o coração possa produzir realmente um desejo puro, livre de outros desejos. O único desejo é satisfazer a Deus, livre de outros desejos secundários que possamos ter no coração. Aí atrai a pessoa suprema. Emílio. Pegando carona na pergunta da Marci, porque a Advaitacharya já ia vir igual, né? Já está como programado que ele vai vir, não tá? A Advaitacharya, ele já estava lá. Advaitacharya não, Chaitanya. Estava programado que ele viria, né? Assim, então o desejo da Advaita pode ter sido influenciado por Chaitanya também? Sim, tudo faz parte de um script Plano, né? Planejado pelo próprio Krishna. Havia, mas só que há também um mistério, né? Há também algo oculto que não é tão assim prático, pragmático. Vai acontecer, então tudo bem, vamos deixar acontecer, vamos deixar. Não é exatamente assim. Podia ser, por exemplo, a Advaitacharya já era muito idoso. Ele viveu a vida toda e ele podia não fazer nada. E podia até voltar para o mundo espiritual sem fazer algo, mas ele tomou a atitude de um devoto, tomou a atitude de chamar a pessoa suprema. Que ele viria, que estava previsto que uma encarnação de Krishna viria sem as características tradicionais de Krishna, não é? Como é o mantra tem... Não, esse é outro. Esse é do Bhagavatam. 11º canto do Bhagavatam. Bom, esse é o segundo canto, né? Bom, Sangopangastra Parshadana, né? Como é? Bom, esqueci. Mas diz que Krishna vem, nessa era de Kali, Krishna vem não com a sua pele escura, mas e vem as suas armas originais, chakra, etc., serão os seus associados, incluindo a Advaitacharya. Entende? Então ele vem, está previsto que ele vem nessa era. Mas que ele não viria nas formas tradicionais que ele sempre vem. Mas isso não significa que os associados de Krishna vão ficar também de braços cruzados, esperando que ele venha, que tome todas as iniciativas. Não é possível para quem tem devoção, para quem está influenciado pela energia espiritual ativa, ficar de braços cruzados diante da ausência de Krishna. É necessário fazer com que Krishna se torne presente sempre. Por isso a Advaitacharya teve que tomar uma iniciativa, uma atitude. Tá? Estou ouvindo, Acharya? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como foi essa previsão que havia de que haveria um Senapati Bhakta e que se o Sr. Chaitanya falou sobre ele. E já que isso veio agora de Maya, o que representa lá aquele Dhamma, né? Aquele templo? Falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. A previsão do Senapati Bhakta é indireta, não é tão conhecida assim, mas está previsto, e as características da pessoa também são divulgadas. E tudo indica, se calcula, que é Prabhupada pelo que Prabhupada realizou. Essa personalidade que veio com muita devoção e tomou a iniciativa de
cruzar os mares, que não é bem visto pela cultura deles. Eles têm a cultura de se retrair para se concentrar, para manter a mente fixa, e não, pelo contrário, sair para procurando muita dispersão da atenção. Então, a cultura é o contrário, mas Prabhupada foi. É bem interessante isso, porque no Prabhupada Lilamrita tem uma foto de Prabhupada bem até engraçada. Prabhupada com uma criancinha. Quando ele chegou, ele foi hospedado num apartamento de uma família, que o marido era indiano e a mulher era americana. E o menino estava aprendendo a andar. Então o Prabhupada dá os dedos para o menino andar, e o menino começa a andar. E o Prabhupada fica assim, com o olho bem arregalado, completamente contente, feliz, porque o menino está andando. Uma coisa inteiramente simples. E o Prabhupada está ali super feliz. A mãe desse menino diz que um dia ele estava sentado na sala e ela resolveu limpar a casa. Ela liga o aspirador de pó. Ele nunca tinha visto um aspirador de pó. Então ele olha e começa a achar super engraçado ela limpando a casa com um aspirador de pó. E ele fica achando a coisa mais interessante do mundo, né? Um aspirador de pó ali. Então, Prabhupada poderia ter se dispersado. Qualquer pessoa poderia se dispersar. Por isso eles se retraem, não saem dos ambientes sagrados onde rola aquela energia espiritual poderosa, como é o caso de Mayapur. Então ele fez diferente. Ele foi por um lugar onde não tinha absolutamente nenhuma energia espiritual condensada, toda dispersa e completamente difusa e vencida pela energia material e todos os astrais baixos. Então não tinha vestígios de vida espiritual. Prabhupada chegou nesse ambiente. Gozo de sentidos, quebra de todos os princípios morais e tudo mais. Então, mas havia uma previsão também, uma profecia de que próximo ao local de aparecimento do Senhor Chaitanya, do outro lado do rio Ganges, seria criado uma comunidade onde pessoas de todas as partes do mundo estariam ali cantando os santos nomes, o Mahamantra Hare Krishna. Bhaktivinoda Thakura teve essa visão, e hoje essa visão se tornou realidade com a comunidade de Mayapur, onde os devotos cultivam a adoração mais aprimorada, o estudo dos livros mais aprimorado e a prática do cantar do Mahamantra mais aprimorado, onde pessoas de todas as partes do mundo vão para lá peregrinar. Eu também estava lá agora, tive a sorte de estar lá no momento tão importante quanto a colocação da chakra do templo novo que está sendo feito, e todo mundo muito realmente consciente da qualidade energética espiritual do lugar. Então Mayapur é esse lugar. E esse lugar, Mayapur, não é o único lugar que tem exclusividade de concentrar energia. Onde quer que existam pessoas cantando Hare Krishna, nesse lugar a energia espiritual circula, predomina e contra-ataca qualquer outro tipo de influência local. Então essa é a grande vantagem de Mayapur e é a grande inspiração para quem não está em Mayapur, o poder replicar este exemplo, né? Por aí. Tudo bem? Eu acho que vamos parar aqui, dar continuidade ao programa agora com a pressada. Obrigado pela atenção de todos vocês. Hare Krishna.